Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje você vai conhecer sobre a medicina nuclear, o que vem a ser, quais os exames e no que ela auxilia na hora de fazer um diagnóstico mais preciso. E ainda os bastidores da Beneficência Portuguesa, você vai conhecer o setor de hotelaria. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV vai falar sobre uma especialidade médica pouco conhecida não só pelos pacientes, mas também na área médica. Medicina nuclear. Mas o que vem a ser? Porque às vezes acho que o nome assusta um pouquinho. E quem vai falar sobre o assunto, ele que é médico responsável aqui pela medicina nuclear da Beneficência Portuguesa, Dr. Miguel Masta. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Cristina. Esse nome assusta um pouquinho, né? Mas o que vem a ser a medicina nuclear, doutor? A medicina nuclear, embora tenha um nome nuclear, né, as pessoas ficam um pouco preocupadas com isso, achando que vai ter uma exposição muito grande, né? São exames de diagnóstico por imagem, tá? É como a radiologia, como uma tomografia, é um exame de diagnóstico por imagem, só que a medicina nuclear ela é diferente, por quê? Porque ela usa fontes radioativas que você injeta no paciente. Então a gente usa uns materiais que a gente chama de radiofármacos e a gente injeta no paciente para poder ver o funcionamento dos órgãos, tá? A gente tem um fármaco específico para estudar cada tipo de órgão. Então tem um para ver o coração, tem um para ver o cérebro, tem um que é para ver o fígado, o pulmão, um tipo de radiofármaco para cada área que vai ser estudada. Agora o senhor falou que ele é um exame também de imagem, né? Mas qual a diferença de uma tomografia, de uma ressonância para os exames que são feitos aqui, como a cintilografia? Tá, a cintilografia, são os equipamentos, a diferença são os equipamentos. Tá? Na medicina nuclear, os nossos equipamentos são detectores de radiação. Na radiologia, em geral, quando você vai fazer uma radiografia, por exemplo, ou uma tomografia, a máquina emite a radiação, ela atravessa o paciente e imprime um filme atrás. Na medicina nuclear, não. O paciente joga a radiação, a gente injeta o radiofármaco no paciente, ele vai para determinado órgão e aquele órgão começa a emitir a radiação por equipamento. O equipamento ele detecta e forma uma imagem para a gente no computador. Certo. E ele serve tanto para diagnóstico como para tratamento isso, também? Isso, é o conceito de teranóstico que a gente fala, né? Você usa, às vezes, um fármaco que vai tratar o paciente e, ao mesmo tempo, vai mostrar a imagem, né, desse tratamento, que é como quando a gente faz um tratamento com iodo radioativo, né, principalmente para tratar metástases de câncer de tireoide. Então a gente faz o tratamento e depois faz a foto para ver se o iodo se concentrou nas lesões, né? A gente faz também os tratamentos para câncer de próstata com rádio 223, que é um isótopo radioativo alfa emissor, né? Ele emite uma radiação alfa. A gente usa as radiações de maneiras diferentes, né? Então, para tratamento, tem algumas específicas, né? A gente tem 3 tipos principais de radiação. Tem a gama, que é essencialmente para fazer imagens. Tá? O gama é conhecido dos filmes, né? O pessoal toma radiação gama e mas é mentira, não acontece nada disso. A gente usa uma dose bem baixinha, põe no equipamento, esses equipamentos detectam a radiação gama. Tem a radiação beta, que é uma partícula um pouco maior, que é uma partícula com massa maior, ela gera dano na estrutura celular, então ela é usada para tratamento principalmente. A gente também faz imagens com ela, mas com doses bem menores. E tem a alfa, que é essa que eu falei por último, né? Que é o rádio 223, que é uma partícula bem maior que a beta também, mas é para uso bem restrito ainda, né? Então eles ainda estão em estudos para liberar novos tipos de terapias. Essa irradiação, ela pode dar algum problema na pessoa? Tem alguma contraindicação? Não, esse é o uso benéfico da radiação, né? A radiação está em nossa volta em tudo quanto é lugar, né? Então uma coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, quando elas voam de avião, elas ficam expostas à radiação cósmica. Não é uma dose tão baixa assim, por exemplo, um tripulante, né? Eles deveriam ser dosimetrados todos, né? Ou seja, a radiação faz parte do nosso dia a dia. Tem os usos benéficos, que é o uso dela na saúde, já são estudados e tem níveis de segurança para se trabalhar com isso.
entendeu? A gente todo dia está exposto, né, aqui também nesse trabalho, e ninguém nunca teve problema por causa disso. Agora, para fazer um exame desse, tem alguma preparação? Por exemplo, você falou tem a cintilografia, é um dos aparelhos, né? Um dos exames, que pode ser feito no coração e pode ser feito também em outras partes do corpo. Isso. Quais são os outros que tem? A gente tem muito foco na oncologia e cardiologia, né? A oncologia são os exames para detecções de lesões ainda no início, principalmente lesões ósseas, né? A pessoa pede muita cintilografia óssea, porque muitos dos tumores comuns, a primeira metástase que aparece são as metástases ósseas. Então a gente consegue detectar com uma certa antecedência em relação aos estudos tomográficos, entendeu? A gente antecipa então talvez uma terapia mais focada numa região, ou muda um certo tratamento, porque o estadiamento do paciente muda também. Parte digestiva, é possível também? Fazemos estudos de refluxo gastroesofágico, de aspiração pulmonar, esvaziamento gástrico, tempo de esvaziamento gástrico. A gente detecta também mucosa gástrica ectópica, que são os divertículos, né, divertículo de Meckel. Agora, quando o senhor fala de refluxo, de gastrite, o que a gente sabe, que a gente conhece, é a famosa endoscopia, né? Que muitas pessoas também têm um certo receio de fazer. Ele não substitui o outro, né? Eu ia perguntar isso, ele substitui? Não, o ideal seria fazer os dois. Na verdade, quem pede, às vezes, quem mesmo faz a endoscopia, às vezes é o que pede pra gente depois o exame. Mas depende muito do critério do médico, né? A gente deixa mais pro colega fazer o pedido. No caso de coração, por exemplo, a gente sabe que os exames mais tradicionais além do eletro, um ecocardiograma, um teste ergométrico. Aonde entra a cintilografia? O que ele pode detectar e prevenir também? A cintilografia, ela faz parte dos estudos funcionais do coração. Você tem a ergometria, o ecoestresse, o próprio ecocardiograma, entendeu? Então a gente entra nesse rol dos exames funcionais. E tem o outro lado que são os exames anatômicos, né? Então a gente faz um estudo funcional e avalia como está a circulação sanguínea nas coronárias, tá? Principalmente nos pacientes que têm um risco intermediário a alto a ter uma doença aterosclerótica coronariana. Então é bem específico para esse tipo de paciente. Tá? Então a cintilografia é um estudo muito bem... tem múltiplos artigos científicos já de longas datas, já é um método bem consolidado entre os cardiologistas. Ele facilita muito a tomada de decisões terapêuticas. Se você vai fazer um tratamento mais invasivo ou clínico, entendeu? O pessoal diz que ele é um gatekeeper, né? Ele é um guardião, né? Ele passa pela cintilografia e você decide qual a melhor conduta a tomar para esse paciente. Certo. Tá? Cérebro. Cérebro, a gente tem os estudos para... Uma ferramenta ótima para ajudar a diferenciar os tremores dos pacientes, para ver se é um Parkinson ou se é só uma síndrome parkinsoniana. Também ajuda muito a diferenciar os tipos de demência. Eu ia perguntar se dava para tentar diagnosticar, de repente. Prevenir não, né, doutor? Prevenir é difícil, né? A gente consegue identificar com antecedência até, porque começa a aparecer umas alterações iniciais, com clínicas muito vagas ainda. O paciente apresenta, por exemplo, do Parkinson, né? Ele tem uma clínica muito vaga, assim, ele apresenta algumas quedas ou uma certa rigidez. Você já pede o exame e já identifica se ele tem ou não, ou se ele pode estar vindo a desenvolver. Principalmente porque a gente quantifica, né, a região do cérebro ali e consegue dizer se tem uma diferença dos lados, se bate com a clínica que ele está apresentando. Agora, doutor, por que não é tão conhecido pelos médicos a medicina nuclear? Porque é um exame que acho que ele detecta bastante coisa, é muito mais fácil o diagnóstico, mas por que muitos médicos não acabam pedindo esses exames? O pessoal fica criando teorias, né? A minha experiência e minha opinião, né? Eu acho que é porque não está dentro das faculdades ainda, não tem uma cadeira de medicina nuclear forte que influencia os estudantes e mostre para eles como que essa ferramenta médica é importante na tomada de condutas. A medicina nuclear não é uma ferramenta do especialista médico, é uma ferramenta médica que pode ser solicitada por qualquer médico capacitado que conheça o exame e saiba utilizar a informação que ele traz. Entendeu? O problema é que ele só é introduzido na medicina, aqui no Brasil, na hora que o médico está na especialização. Entendeu? Se estivesse na faculdade já, provavelmente teria um uso mais amplo. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente faz menos exames do que na Argentina. A Argentina faz o dobro de exames. Qual que é o tamanho da população da Argentina?
né, o tamanho da nossa população. Lá faz o dobro. No Uruguai faz muito mais do que a gente aqui. Ou seja, e também o médico precisa, teria que ter mesmo na faculdade, porque o médico tem que chegar, receber o exame, saber interpretar. Ele tem que saber interpretar, então ele tem que saber fazer o uso da ferramenta. Não adianta ele pedir o exame e não saber tomar alguma conduta baseada naquele resultado. Agora é um exame caro, doutor? Ele é um exame de alto custo, ele entra no rol dos exames de alto custo, porém ele gera economia. Tá? Ele evita procedimentos desnecessários, ele consegue fazer essa substituição, às vezes, de por exemplo, biópsias desnecessárias, procedimentos cardíacos que o paciente não vai ter benefício ou ele realmente não precisava fazer. Tá? Esse é o grande X da questão. A gente conversa com o pessoal das operadoras de saúde, explica isso para eles, eles ficam surpresos. Eu falo, você pode gerar algo em torno de 30% de economia. Pô, 30% é muito. Poxa, com certeza. Né? Evitando procedimentos. Ah, mas o estudo é caro, né? Pô, vamos fazer isso? Tá, então vamos fazer o dobro de procedimentos. Então vamos fazer um exame que vai te evitar isso daí. E aqui em Santos, somente a Beneficência Portuguesa que tem esse exame? A gente aqui é uma clínica especializada, a gente é exclusivamente uma clínica de medicina nuclear. Tá? Então a gente sempre tenta trazer as novidades para Santos, né? Os equipamentos novos aí de medicina nuclear. Atualmente a gente está com esse SPECT-CT que junta as imagens de tomografia com a cintilografia. Melhorou muito a especificidade dos exames. Os médicos da região estão gostando bastante, estão pedindo mais hoje em dia porque ele ajuda clinicamente, né? O resultado é mais confiável também. Tratamentos novos a gente que traz também. Provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar de muitos tratamentos de medicina nuclear, que eles estão desenvolvendo muitos estudos aí fora, já em fase final. E o Beneficência na TV vai vir aqui cobrir? A Beneficência vai cobrir porque a gente vai trazer, tá? A gente está por dentro das novidades sempre. Doutor, então vamos fazer uma coisa, mostra pra gente um pouquinho como é que são alguns desses exames, só para quem está em casa ter ideia do que é mostrado durante o exame, né? Então vamos lá. Essa aqui é uma cintilografia óssea, como eu havia explicado, né? A gente avalia mais a função do que só a anatomia. Hoje, com os equipamentos novos, a gente consegue ver a anatomia, né? Que é essa parte da tomografia, associado à parte metabólica, que é a medicina nuclear. Esse aqui é o exame feito com MDP, um radiofármaco que tem afinidade pelos ossos. E ele mostra onde que o metabolismo ósseo está mais acelerado. Tá? Normalmente a gente consegue ver isso quando tem doenças articulares, reumáticas, fraturas, traumas, e principalmente na oncologia, quando você quer saber se o paciente está desenvolvendo alguma metástase, ou seja, se o tumor principal dele se espalhou para os ossos. Então, esse aqui é um caso de um paciente que veio fazer um acompanhamento e que vem apresentando aqui umas áreas de aumento do metabolismo osteoblástico. São áreas suspeitas assim, para implantes metastáticos, infelizmente, né? Mas é um exame que consegue antecipar bastante assim, o descobrimento. E a outra vantagem é que ele vê o corpo todo do paciente, não é só uma região. Então quando você vai fazer uma tomografia, é a tomografia do tórax, ele vai avaliar só aquela região. O cintilografia não, você põe o paciente na maca, faz a varredura dele, eu avalio a varredura e falo, eu quero fazer dessa região e dessa região um estudo mais detalhado. É um exame bem completo assim, do esqueleto do paciente. Doutor, você falou de uma varredura. Então, por exemplo, a pessoa vem aqui para ver que nem nesse exame, alguma coisa relacionada à parte da coluna. Só que o senhor falou que faz essa varredura, ele pega da cabeça aos pés, correto? De repente tem alguma coisa no cérebro ou numa parte do pulmão. O senhor consegue detectar, e não digo fazer um exame detalhado, mas de repente mandar uma observação no laudo para que o médico, olha, foi detectado algo diferente, vamos prestar atenção ali também? Isso, esses achados são bem comuns, né, quando a gente faz o estudo de varredura do corpo, porque não é só focado na área de interesse do médico, a gente sempre faz o corpo inteiro. E aparecendo alguma alteração no corpo inteiro, a gente já faz uma complementação com outras imagens de SPECT-CT para poder ver detalhes. Aparecendo alguma alteração, eu já deixo no laudo uma sugestão ou mesmo uma orientação do próximo passo do colega para que siga com o diagnóstico. Tá? Então nunca passa batido. Às vezes pode acontecer de passar, mas normalmente quando bate aqui na vista assim, a alteração eu cito no resultado. Esse exame também ajuda no caso de um paciente que teve um AVC? O SPECT de perfusão cerebral, o estudo de perfusão cerebral. A gente consegue avaliar a extensão desse AVC. Certo. Melhor do que uma tomografia? A tomografia, ela na parte aguda não mostra muita coisa, mostra mais tardiamente, né? Então o paciente entra no pronto-socorro,
pede-se a tomografia ou mesmo a ressonância, mas eles vão ter que fazer umas reavaliações mais tarde. O exame de medicina nuclear, nesse caso, seria um estudo eletivo, não é algo de urgência, né? Seria algo mesmo só para o neurologista clínico, se ele quiser avaliar só a extensão, né, da lesão, se bate, por que aquela apresentação clínica do paciente que mudou, né, depois do evento, o que está justificando se aquelas áreas do cérebro que ele acha que está alterado realmente vão estar, a gente consegue ver aqui. Criança pode fazer um exame? Pode fazer exame também, bastante criança vem fazer. Gestante? Gestante pode fazer, a gente avalia muito o risco e otimiza demais a dose. Tá? Então a gente reduz bastante a dose, o preço disso é ficar um tempo um pouquinho maior no aparelho, para poder ter uma imagem de qualidade, mas dependendo do caso, vale a pena fazer assim. Tudo a gente avalia o custo-benefício. A gestante, no caso, ela pode fazer até para ver algum problema, alguma suspeita com o próprio bebê? Alguma má formação? Com câncer, tinha que avaliar uma dor súbita que surgiu e tinha que avaliar se ela estava com alguma metástase. Então a gente fez uma dose baixíssima, muito baixa. Ela concordou em fazer, a gente explica, né, os riscos e benefícios. Como ela queria fazer também, ela concordou. Então a gente faz uma dose muito baixa mesmo e explica que ela vai ficar um tempo bem maior no equipamento. Tá? Então depende muito do caso. E se o médico pede, insiste, a gente avalia. A grande maioria das contraindicações é exatamente essa, é a gestação. Né? A gestação é uma das contraindicações. Se não for necessário fazer o exame, a gente prefere não fazer. Doutor, obrigada pela sua participação aqui, né, falando um pouquinho sobre a medicina nuclear. Eu queria deixar um convite, então, já que eu acho que a cintilografia é o exame mais solicitado, né, de repente da gente mostrar uma cintilografia do coração, que eu sei que tem algumas preparações, né, o paciente fica bastante tempo aqui, tem que comer, tem que andar, por que tem que fazer tudo isso? Eu queria deixar o convite para que a gente possa estar mostrando aqui para o telespectador do Beneficência na TV. Eu queria explicar, é até bom elucidar, né, muitas dúvidas que surgem, né, quando o médico pede esse tipo de exame. Vai ser um prazer. E agora você fica com os bastidores aqui da Beneficência Portuguesa. Vamos conhecer um pouquinho o setor de hotelaria aqui do hospital. Em comemoração aos 160 anos da Beneficência Portuguesa, a gente vai começar a mostrar um pouquinho aqui os bastidores do Hospital Santo Antônio, do Hospital Santa Clara. E hoje eu converso com a Simone Pellini, que é coordenadora de hotelaria. Mas espera aí, você deve estar achando estranho. Poxa, mas é um hospital, hotelaria? Ela vai explicar pra gente aqui como é que é isso, Simone. Hospital, hotelaria, o que vem a ser esse serviço? Os mesmos serviços que são prestados em hotel, nós fazemos em um hospital. Nós vamos aos quartos diariamente com o serviço de governança, olhamos se as instalações estão corretas, as acomodações dos pacientes, fazemos o serviço de forrar o quarto, de levar a todas as alas, o enxoval que os pacientes necessitam. Toda a parte de lençol, fronha, né? E também levamos ao centro cirúrgico toda a parte que os médicos precisam para realizar as cirurgias, que são os campos cirúrgicos, mesmo as vestimentas dos médicos, né? Que são os campos, os conjuntos privativos. Então toda a parte assim que é utilizada mesmo em um hotel, é utilizada também em hospital. É um público diferenciado, mas o serviço é o mesmo. A gente garante isso, então, dando aos pacientes um lado bom, né? Que é prestando todo o serviço de alta qualidade, para que eles tenham tudo de bom e melhor. Então, na verdade, toda a parte de
o lençol que o paciente usa, a fronha, a toalha para eles tomarem banhos, até mesmo as roupas que os médicos usam dentro de um centro cirúrgico, eles saem daqui. A gente está gravando na rouparia, então é um setor aqui dentro da Beneficência, então tudo vem para cá, é tudo concentrado aqui, Simone? Tudo, a gente abastece todas as alas, em todo sentido de enxoval, tudo que você precisa em termos de tecido, de pano, e tudo que é usado nas alas é tudo aqui. Chega aqui, a gente abastece todas as alas, né, e dá suporte em tudo que é necessário dentro do hospital em termos de hotelaria, em termos de acomodação também, em termos de conserto, assim, de cama, em termos de que a pessoa precisa de instalação e juntamente também com a manutenção. É uma parte de hotelaria mesmo. Então, na verdade, não é só a parte de roupa. Então, uma cama está dando um defeito na hora de você subir, abaixar a cama, ou até mesmo um aparelho de televisão. Tudo isso vem para cá. Quantas pessoas fazem parte hoje daqui da parte de hotelaria ou da rouparia, Simone? Hoje nós contamos com 16 colaboradores, entre camareiro, governanta, né, e a parte de supervisão. E esse serviço todo 24 horas. Então, se de madrugada precisa fazer uma troca de cama, vem para cá. Isso, juntamente com a manutenção, né? A gente trabalha assim, de apoio com outras equipes. Nós chamamos o pessoal, por exemplo, da manutenção, quando há um problema de uma cama, ou de uma cadeira, um televisor, e eles juntamente com a gente, após o nosso pedido de OS, vem e é realizado o serviço. A governanta passa nos quartos, detecta o problema, e a manutenção vai e conserta. Eu ia perguntar, aliás, o telefone não para, a gente está gravando, o telefone é direto aqui tocando, mas existe essa supervisão, por exemplo, vai um funcionário todos os dias nas alas verificar se está tendo algum problema, existe essa troca, essa pesquisa dentro dos quartos, Simone? Existe a ida da governança em todos os quartos, verificar se todas as instalações estão funcionando bem. Existe também o nosso serviço de apoio ao cliente, que é o serviço que a gente vai ver se o paciente está sendo bem atendido num todo no hospital. Isso engloba se ele está sendo bem atendido na enfermagem, na nutrição, em tudo. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho do centro cirúrgico. As roupas dos médicos, a gente sabe que dentro de um centro cirúrgico, as roupas precisam ser totalmente esterilizadas. Agora, elas vão para lá, elas não voltam limpas, elas voltam praticamente sujas, com a cirurgia, é sangue. Como é que é feita essa troca, essa higienização da roupa depois? É feito aqui na Beneficência ou ela é terceirizada, vai para algum outro lugar? Nós temos um serviço de coleta. Essa roupa ela é coletada num hamper com todo um cuidado e ela é separada e após isso ela é mandada para uma lavanderia de um serviço terceirizado. Ela é higienizada e volta para a gente. Aí ela é separada e é levada para o setor novamente. Agora a gente está aqui, atrás da gente tem algumas roupas, né? Fala um pouquinho, o que tem aqui? Então, aqui a gente tem um estoque que a gente guarda lençol, guarda camisola, guarda um pouco de cada enxoval para que quando as alas solicitam a gente tenha como atender. A gente tem que ter esse estoque para poder... Tem um chamado, a gente poder levar. A gente tem que ter isso, né? Porque um hospital ele funciona 24 horas. A demanda é grande e ela oscila muito. Eu posso ter 100 pacientes, depois posso ter 150, posso ter diminuído. E a gente tem que ter esse jogo para atender. Agora, Simone, já que a gente está falando um pouquinho, né, desses bastidores, comemoração aos 160 anos da Beneficência Portuguesa, quanto tempo que a Simone tem aqui de Benê? Olha, eu tenho 15 anos, eu entrei aqui como estagiária, eu estava fazendo faculdade de hotelaria, e aí eu entrei como estagiária, passei por diversos setores, fazendo todos os estágios aqui, pela manutenção, nutrição, copa, cozinha, rouparia. Para mim foi muito gratificante, porque eu aprendi um pouco de cada setor, passei por patrimônio também, então eu fui me apaixonando, na verdade, pelo hospital, e daqui não quis sair mais e continuei ficando. Enfim, também trabalhei muito tempo na diretoria clínica e agora realizei um sonho que eu fiz a minha faculdade e continuei na hotelaria. E tenho verdadeira paixão pelo hospital, assim como qualquer pessoa que entra por aqui e gosta. Eu acho que eu sou apaixonada pela Beneficência Portuguesa, todo mundo sabe disso, né? Você falou que fez faculdade de hotelaria, né? Sim. Então, a pessoa quando está na faculdade geralmente tem aquele sonho de que eu quero trabalhar em hotéis, eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, ou conhecer várias cidades do país trabalhando com hotelaria. E de repente não, você veio parar dentro de um hospital.
Como é que é para você isso? Porque às vezes até os colegas, nossa, mas você fez uma faculdade de hotelaria para trabalhar dentro de um hospital? Porque é difícil, algumas pessoas acabam não entendendo isso, né, Simone? Eu jamais trocaria por qualquer resort, do mais lindo que fosse, eu trocaria a Beneficência Portuguesa. Para mim isso daqui é um aprendizado, é uma escola de vida, só me trouxe coisa boa, tenho eterna gratidão por tudo aqui, gosto de tudo aqui dentro, eu tenho paixão pela Beneficência Portuguesa, por qualquer coisa aqui dentro. Eu jamais trocaria isso daqui por qualquer hotel mais lindo que fosse. E nesses 15 anos que você falou que está aqui, alguma coisa que te chamou a atenção, ou algum paciente, algum caso, alguma coisa que marcou você, que você sempre vai lembrar? Olha, se eu fosse falar, seria muitos. Pelo fato de eu passar em todos os quartos, atendimento, fazendo o serviço de apoio ao cliente, eu tenho, assim, muitos casos. Então, não teria como eu falar de um específico. Tem vários casos que até hoje eu encontro na rua, ou que vêm, assim, até hoje aqui falar comigo. Vários casos que entraram aqui mal saíram bem. Então, é assim, são coisas, casos e casos. Não tem um caso, assim, que eu poderia te falar hoje. São vários, muitos. Família Benê, 15 anos não são 15 dias, é uma história. Agora, Simone, eu sei que dentre todas essas histórias que você falou que tem, que você guarda com carinho, uma delas, eu sei que essa é mais profunda para você, até porque na hora que você mais precisou, a Beneficência te acolheu. Então eu queria que você contasse essa experiência que você teve, tudo isso que você passou agora, que foi nesse ano de 2019, né, e onde a Beneficência te acolheu. Olha, foi um dos momentos, né, acho que foi o pior da minha vida. Eu tive o maior apoio de todos. Foi quando, né, eu fiquei doente agora, 4 meses atrás, nem sabia. Eu fui acolhida assim por todos. Eu fui acolhida assim pela essa diretoria maravilhosa, pelos meus colegas de trabalho, por esses médicos maravilhosos. E hoje eu estou aqui para contar minha história, né? E todo mundo sabe, não foi fácil. Eu tive uma doença, um câncer, e hoje eu estou aqui para contar. Eu já era grata de montão por esse trabalho, por essa casa, pela Beneficência, e hoje, então, eu agradeço muito mais se hoje eu estou aqui, porque eu tive carinho, eu tive atenção, e eu só tenho a agradecer. Uma palavra que me define aqui hoje é gratidão, muita gratidão. E só posso dizer que eu amo todo mundo. Obrigada por tudo, gente. Obrigada mesmo, de coração. Como você falou que você teve um câncer, e a gente sabe que muitas pessoas hoje estão passando por isso, estão recebendo um diagnóstico ou estão naquela expectativa de saber se realmente é ou não. Fala um pouquinho que tipo de câncer que você teve e o que foi, até para servir um pouco de apoio para aquela pessoa que está em casa, que esteja passando, ou algum familiar, e às vezes acha que as pessoas ainda têm aquela coisa de que recebe um diagnóstico de câncer, é assinar um atestado de óbito. E não é assim. Não é. Tenha fé. Procure ter bastante força de vontade, acredite que é a vida, que tudo é possível. E outra coisa, procure apoio nas pessoas, tem gente boa sim, você pode conseguir. Eu acho que eu consegui. E outra coisa, hoje eu nem penso mais nisso aí. Só que uma coisa, acredite que você tem uma força grande de você, que você consegue, que tudo é possível. Eu achei uma força que eu jamais achei que eu tinha, porque foi mais forte que eu, mas eu consegui. E tô aqui, gente, muito bem, graças a Deus. Olha, nem sei assim falar muito, porque eu até fico meio sem jeito, mas a gente consegue quando a gente quer. E graças a Deus estou muito bem, estou com uma força maior do que eu tinha antes. E como eu disse, eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado e não esqueça, é só acessar o site da Beneficência ou as redes sociais e lá você pode rever a matéria de hoje ou os programas anteriores. Na próxima semana, nesse mesmo horário, eu te espero aqui para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.